queridas amigas, queridos amigos que acompanham o Centro Espírita Caminho de Luz. Meu nome é Carlos e mais uma vez estamos aqui juntos no nosso programa Refletindo com Emmanuel. Neste programa nós trazemos as mensagens psicografadas por Chico Xavier, onde o Espírito Emmanuel faz diversos comentários sobre passagens do nosso Evangelho. Hoje trataremos do capítulo 79 do livro Caminho, Verdade e Vida, em que ele tem como título A Cada Um. Levanta-te direito sobre os teus pés. Paulo, Atos, capítulo 14, versículo 10. De modo geral, quando encarnados no mundo físico, apenas enxergamos os aleijados do corpo, os que perderam o equilíbrio corporal, os que se arrastam penosamente no solo, suportando escabrosos defeitos. Não possuímos suficiente visão para identificar os doentes do espírito, os coxos do pensamento, os aniquilados de coração. Onde existissem somente cegos, acabaria a criatura perdendo o interesse e a lembrança do aparelho visual. Pela mesma razão, na crosta da terra, onde esmagadora maioria de pessoas se constituem de almas paralíticas no que se refere à virtude, raros homens conhecem a desarmonia da saúde espiritual que lhe diz respeito, conscientes de suas necessidades incontestes. Infere-se, pois, que a missão do Evangelho é muito mais bela e muito mais extensa que possamos imaginar. Jesus continua derramando bênçãos todos os dias, e os prodígios ocultos, operados no silêncio do seu amor infinito, são maiores que os verificados em Jerusalém e na Galileia, porquanto os cegos e leprosos curados, segundo as narrativas apostólicas, voltaram mais tarde a enfermar e morrer. A cura de nossos espíritos doentes e paralíticos é mais importante, porquanto se efetua com vistas à eternidade. É indispensável que não nos percamos em conclusões ilusórias. Agucemos os ouvidos, guardando a palavra do apóstolo aos gentios. Imprescindíveis é que nos levantemos individualmente sobre os próprios pés, pois há muita gente esperando as asas de anjo que não lhe pertence. Então, mais uma vez, temos a oportunidade de ter aqui uma mensagem, uma forma como Emmanuel trata as passagens do Evangelho. Nesse momento, nessa passagem específica, é quando Paulo e Barnabé se encontram na cidade de Listras. E Paulo, no momento em que ele estava no tablado e vendo uma multidão à frente dele, ele verificando na multidão, ele observa um paralítico. E ele vira para esse paralítico e fala: levanta-te direito sobre os teus pés. E a partir daí o paralítico, sem a menor dificuldade, levanta e causa um grande alvoroço na cidade de Listras, e que não é o caso a gente prosseguir com essa passagem do Evangelho, para que nós tratemos especificamente do significado desse levanta-te direito sobre os teus pés. E logo no primeiro parágrafo, Emmanuel comenta o seguinte, que muitas vezes, quando nós encarnados e até mesmo nós espíritas, nós verificamos como expiações no mundo aquelas pessoas que nascem com deficiências, os cegos, os mudos, os surdos, as pessoas com as mais diversas dificuldades e expiações visíveis ao olho. E nós muitas vezes nos esquecemos que todos nós nascemos com as mais diversas dificuldades psicológicas, pessoais, dificuldades que nós carregamos de várias encarnações passadas. E ele prossegue: não possuímos suficiente visão para identificar os doentes de espírito, os coxos de pensamento, os aniquilados de coração. Quantos de nós encarnados na Terra, e até nós mesmos, temos diversas dificuldades de lidar com as situações, possuímos nossas vicissitudes, nossas limitações, e pouco a pouco essas dificuldades vão nos transtornando, nos levando aos mais diversos problemas psicológicos.
né, trazendo as maiores dificuldades que ao olho nu nós não percebemos as dificuldades que o nosso irmão possui. Mas dentro dele, né, dentro de todos nós vivemos esse turbilhão de sentimento e questões que nós trazemos do nosso passado atual e do nosso passado distante de outras encarnações. E ele prossegue, né? E ele faz essa comparação com os cegos, né? Mostrando assim, se todo mundo tivesse o mesmo problema, ninguém se interessaria em mudar, né? Todo mundo tem o mesmo problema. E aí ele fala, né? E na crosta da terra, onde a esmagadora maioria de pessoas se constitui de almas paralíticas no que se refere à virtude. É isso que eu já vinha falando. Todos nós temos dificuldades, todos nós temos vicissitudes. E aí ele faz um convite para que nós, né, permaneçamos buscando o nosso autoconhecimento. Permaneçamos na busca, né, da busca da nossa saúde espiritual, na busca do autoconhecimento, que são as verdadeiras necessidades que o espírito possui. A necessidade de transformação, de mudança. E aí ele prossegue, infere-se, pois, que a missão do Evangelho é muito mais bela e muito mais extensa que possamos imaginar. Porque ela está ligada na transformação das pessoas, na evolução de todos nós. Isso nos traz uma grande responsabilidade individual. Porque a responsabilidade que o Evangelho nos traz e a mensagem que o Evangelho nos traz e que Jesus busca em nós é a nossa mudança, a nossa transformação. Onde nós diariamente, com a nossa responsabilidade individual, vamos buscando a nossa transformação. É lógico que em vários momentos nós vamos ter uma pessoa que nos ajude, uma pessoa que nos ampara, né? Uma pessoa que nos carregue nos momentos em que nós estamos lá embaixo. Nós sempre teremos o amparo da espiritualidade e dos nossos irmãos encarnados. Mas isso não nos exime da responsabilidade individual de mudança. É essa grande responsabilidade que o Evangelho nos traz e a responsabilidade que a doutrina espírita nos relembra diariamente. A mudança está em nós, junto com a nossa vontade de mudar efetivamente. E o Evangelho, ele entra com um caminho. Ele mostra para nós a direção que nós devemos seguir para realizarmos a verdadeira transformação em nós. E ele prossegue nos lembrando que Jesus continua derramando bênção todos os dias em nossas vidas. E os prodígios ocultos operados em silêncio do seu amor infinito são maiores que os verificados em Jerusalém e na Galileia, porquanto os cegos e leprosos curados, segundo as narrativas apostólicas, voltaram mais tarde a enfermar e a morrer. A cura de nossos espíritos doentes e paralíticos é mais importante porquanto se efetua com vistas à eternidade. E por que ele faz essa lembrança dos leprosos, né, da cura que Jesus fez em várias pessoas, inúmeras pessoas? Porque na medida em que ele curava, ele também relembrava aquele irmão, vá e não peques mais. Então, na medida em que ele curava, ele já relembrava aquele irmão, olha, mude sua vida, se transforme. Aproveite essa bênção que eu estou lhe dando para a sua transformação pessoal. E na medida em que aqueles espíritos não se transformavam, a doença retornava. E é esse o verdadeiro sentido do Evangelho. Que nós busquemos a nossa transformação pessoal. Que nós efetivamente, né, prossigamos nisso, porque nós senão seremos eternos paralíticos espirituais. Nosso espírito se continuará parado no tempo. E nós continuaremos vindo de encarnação em encarnação, com os mesmos problemas, com as mesmas virtudes. É lógico que nós sabemos que pela lei do progresso, nós jamais estacionamos. Mas no momento atual, mais do que nunca, é preciso que nós aceleremos os nossos passos.
E a doutrina espírita vem com as informações que ela nos traz, dar as ferramentas necessárias para que nós aceleremos os passos nessa transformação. E assim nós possamos nos levantarmos direito. Levantarmos na direção de Jesus, na busca da nossa mudança. E ele finaliza nesse texto. É indispensável que não nos percamos em conclusões ilusórias. Agucemos os ouvidos guardando a palavra do apóstolo dos gentios. Imprescindível é que nos levantemos individualmente sobre os próprios pés, pois há muita gente esperando as asas de anjo que não lhe pertence. Há muita gente esperando a conquista do reino de Deus sem o esforço necessário, sem fazer aquilo que é preciso. E muitas vezes a gente ainda transfere a responsabilidade para o outro. Nosso esposo, nossa esposa, nossos amigos, nossos pais, nossos irmãos. Colocamos nele um peso que é só nosso. Cada um de nós tem a nossa cruz para carregar. E é esse o convite. E no início do texto, o título do texto, ele fala a cada um. Relembrando o que Jesus falava, a cada um segundo as suas obras. Nos lembrando que nós vivemos numa coletividade, nós progredimos dessa coletividade, mas é fundamental que nós iniciemos a mudança em nós. E se todos fazem a mudança individual de cada um, a coletividade segue o seu caminho, segue o seu progresso. E por isso que nós precisamos construir as bases do Cristo dentro de nós, em que pese os vários momentos em que nós possamos nos apoiar em outras pessoas, nós devemos ter sempre em mente que a construção é pessoal e intransferível. Que Jesus continue sempre derramando os seus bálsamos de amor, de paz sobre nós, porque são esses bálsamos que nos dão a força e a vontade necessária para nós fazermos a nossa mudança e realizarmos dentro de nós e continuarmos construindo o reino de Deus dentro de nós para fazermos a mudança necessária. Fiquem com Deus e até a próxima. Muito obrigado.